E é claro que vocês queriam saber a minha opinião sobre esse assunto. Eu vou dar a minha opinião em respeito a vocês que me pediram, mas eu vou pedir, por favor, que assistam até o final, para que vocês não tirem conclusões precipitadas e comecem aqui a disparar coisas como tá defendendo o português, tá defendendo o brasileiro e não é isso, não é aquilo. Primeiro entenda, depois você pode criticar, fazer o que for, mas em base daquilo que eu vou falar até o final, por favor. É óbvio que a primeira coisa que eu quero deixar aqui é que a portuguesa está equivocada. Por que está equivocada? Porque praticou xenofobia. Ah, mas ela foi provocada. Eu vou dizer isso aqui, né? Vamos ver se realmente ela foi provocada. Mas sendo provocada ou não, um ato de xenofobia, racismo, esses atos são crimes e não devem ser praticados, porque ninguém merece sofrer esse tipo de ofensa. Segundo ponto, quando eu digo vocês estão invadindo a minha terra, como ela falou, e dizer volte para sua terra, temos que lembrar que imigrar não é só o brasileiro que faz isso. Os portugueses imigram, os americanos imigram, os brasileiros imigram, o africano, o asiático, todos imigram. E temos que lembrar que os portugueses há um tempo atrás imigraram para o Brasil para poder construir uma vida melhor. Eu não estou falando na época da colonização, estou falando depois, não faz tanto tempo, muitos portugueses emigraram para o Brasil para procurar uma vida melhor para si e para toda a sua família, e foram muito bem recebidos no Brasil, como são até hoje, e não anda nenhum brasileiro lá mandar voltar para a terra. E os brasileiros costumam receber as pessoas muito bem. Quem já foi ao Brasil, dos próprios portugueses, sabe que os brasileiros costumam ser bem receptivos. Porém, há uma coisa aqui que nós temos que discutir, que as pessoas não têm coragem de discutir, principalmente quando é brasileiro, mas eu discuto. Eu volto à questão de cultura. Por que eu volto à questão de cultura? Para quem não sabe, eu sou especialista em comportamento humano transcultural. Eu já fui para vários países, já emigrei bastante, nem sei, mais de 17, não sei quantos países. Então eu sou especialista em desenvolvimento humano, em cultura, tudo isso eu tenho conhecimento, estudo e muita experiência. Quando eu falo da cultura, que muitos não entenderam o meu vídeo, a maioria entendeu o que eu fiz que ficou polêmico. Quando eu falei de respeitar a cultura, é isso. Normalmente um europeu, seja ele português, francês, italiano, quando acontece alguma coisa, que foi o que aconteceu com essa senhora portuguesa, que ela deixou a mala cair no pé da brasileira, e a brasileira disse, ai, doeu. Um europeu, não estou dizendo todos, a maioria, faria diferente. Eu digo isso porque já presenciei várias vezes. Se essa mala tivesse caído no pé de um europeu, normalmente, ele tiraria o pé, até olharia, até talvez de cara feia, mas fala assim, não foi nada e tal. E são muito cordiais, ok? Por mais forma, vamos dizer, grosseira de ser, mas mesmo assim são cordiais. Tiraria o pé, diz, não foi nada e tal. Sabe que foi sem querer, que a pessoa não deixou cair, né, por maldade. Já o brasileiro é mais... Nós somos mais expansivos. Ai, doeu? Eu acredito que esse ato já colocou de encontro a brasileira com a portuguesa nos dois sentidos. Primeiro, não é normal da cultura europeia. Segundo, gente, não me critique, vocês vão dizer, ah, mas eu já vi gente fazendo. Eu também já vi europeu fazendo, já vi. Eu tô falando de uma cultura geral, tá bom? Pelo amor de Deus, me entendo. Quando entrou esse confronto da portuguesa com a brasileira, nesse simples ato da bolsa ou da mala cair no pé e a outra reclamar, veio o gatilho do comportamento dos brasileiros em Portugal. Mais uma vez, não justifica o ato de xenofobia, mas a portuguesa, principalmente os portugueses mais antigos, os mais novos, né, os de agora, já toleram bastante coisa, já não ficam nessa coisa, volta para sua terra e tal. Ou portuguesa de raça. Isso não pode, isso não existe. Mas aqueles mais antigos, que estão já muito cheios com certos comportamentos de alguns brasileiros, que não são todos, repito, alguns brasileiros que não querem se adaptar à cultura, e não só isso, causam confusões em Portugal em várias ações que até os próprios brasileiros ficam chateados. Quando esse gatilho foi acionado, a portuguesa não pensou duas vezes em manifestar todo o seu ódio, claro, toda a sua falta de educação, desculpa lá, mas essa é a verdade, e disparou a sua xenofobia que estava entalada no peito, que eu acredito que até os portugueses mais antigos já não queriam mais fazer isso. Mas acho que foi a forma mais forte que ela achou para poder ofender e a brasileira sentir
o que todos os brasileiros, né, sintam. Ela queria fazer todos os brasileiros sentirem isso, porque ela generalizou. Como eu vejo alguns portugueses generalizarem como são todos os brasileiros que fazem certo tipo de coisas que não agradam. Então ela mandou aquele recado para ela como se fosse para todos, e você vê que ela não se importava se ela fosse denunciada ou aparecesse nos jornais, porque ali foi um ato de rebeldia ou um ato de agora basta, agora chega, uma coisa assim, tá, pessoal? Eu tô fazendo a minha análise aqui dos fatos. Então, a falta de nos posicionarmos dentro da cultura daquele país acaba nos levando a coisas que nós não queremos ouvir, não merecemos ouvir, principalmente quando estamos em um estado de alerta. Qual é o estado de alerta? É o estado quando nós estamos vendo Portugal, um governo que está se diluindo, que nós estamos vendo, vocês viram o que aconteceu aí, tirando o CEF, pondo outra polícia, enfim, tanta coisa acontecendo, e os portugueses estão, óbvio, nesse momento, com estresse aqui, aluguéis altíssimos, então eles acabam transferindo toda essa culpa à imigração e principalmente aos brasileiros que já têm essa rivalidade, vamos dizer assim. Na verdade, para mim, somos irmãos, não sei por que trazem essa rivalidade. A brasileira estava errada? Não, em nenhum momento ela estava errada. Caiu a mala, ela sentiu a dor e ela reclamou da dor. Mas a forma como nós brasileiros nos comportamos é uma forma do brasileiro que não agrada a alguns. Mas isso não seria grave se não fosse nesse momento. Acredito que se fosse num momento mais tranquilo, essa senhora não teria reagido como reagiu. Mas como o momento atual de Portugal é o que é, isso ativou o gatilho dessa senhora que praticou, infelizmente, a xenofobia. Brasileiros, eu sei que na maioria nós somos extraordinários. Eu sei que na maioria nós fazemos a diferença em qualquer país que estamos. Porém, entender a cultura local é essencial para não enfrentarmos esse tipo de situação. Estamos imunes? Não, mesmo sabendo da cultura, mas prevenir. Fazer de tudo, principalmente num momento como esse, para que a gente viva em paz, em comunhão. A maioria dos portugueses respeitam os brasileiros, gostam dos brasileiros, queriam uma imigração saudável daqueles que respeitam Portugal. Mas alguns, novamente, fazem com que a nossa imagem seja manchada. Com isso eu deixei a minha opinião sobre o vídeo e eu acredito que você me entendeu. Não estou defendendo a portuguesa. Para mim a brasileira não merecia aquilo. Para mim a brasileira está na razão de gravar aquele vídeo. Mas eu aproveitei o vídeo para dizer que nós temos que nos adaptar para prevenir tais situações, principalmente num momento como esse. Espero que vivamos todos em paz nesse país chamado Portugal que nós escolhemos para viver. Um beijo no coração de vocês.